Exercício 12. A figura mostra 5 lâmpadas idênticas ligadas a uma bateria ideal. Todas as lâmpadas estão brilhando. Ordene em sequência decrescente as intensidades luminosas de A a E. Explique. Bom, em primeiro lugar, se nós levamos em consideração que todas as lâmpadas são idênticas, então a intensidade luminosa delas está relacionada diretamente com a potência perdida por efeito Joule. Então, quem tem mais potência perdida por efeito Joule vai brilhar mais, vai iluminar mais porque está perdendo mais energia para calor. Note nesse circuito que a diferença de potencial na bateria, por exemplo, o potencial neste ponto aqui, é igual ao potencial nesse ponto, que é igual ao potencial nesse ponto. O potencial na parte de baixo da bateria é igual ao potencial nesta região e é igual ao potencial nesse ponto. A diferença de potencial da bateria é igual à diferença de potencial nesse ramo do circuito do meio e é igual à diferença de potencial no ramo do circuito à direita. Isso faz com que a corrente que passe pelo ramo do meio, corrente total que passa pelo ramo do meio e a corrente total que passa pelo ramo da direita sejam absolutamente independentes. Isso é, a bateria vai fornecer corrente para os dois ramos ao mesmo tempo. Se ele vai fornecer corrente para os dois ramos ao mesmo tempo, eles funcionam de forma independente, a gente pode calcular a corrente que passa por cada um deles de forma independente. Quer dizer, eu não preciso de um ramo para calcular a corrente do outro. Isso já vai facilitar bastante o nosso trabalho. Então, suponha que saia da bateria uma quantidade de corrente I. No ramo do meio, a gente vai dizer que está passando por ele uma corrente I1. E no ramo da direita, vai estar passando uma corrente I2. Certo? Onde, de cara, a gente pode dizer, apesar de não ser uma informação relevante para a gente, que I é igual a I1 mais I2. Só para poder entender como é que o circuito funciona. Então, voltando a dizer, se por acaso eu não tivesse o ramo do meio, o I seria igual a I2. E se não por acaso não tivesse o ramo da direita, o I seria igual a I1. Como eu tenho os dois ramos e a bateria está alimentando os dois, quando ele chega nesse ponto a corrente se divide, mas não é que se divide, ela, na verdade a bateria está alimentando os dois ramos ao mesmo tempo. Bem, o nosso problema é calcular então a perda por efeito Joule de cada uma das lâmpadas. Então vamos começar com o ramo da direita, que é o mais fácil. Se eu supor que cada lâmpada tem uma resistência ôhmica igual a R, a potência perdida por efeito Joule, certo, vai ser simplesmente R vezes a corrente que está passando ao quadrado. No caso do ramo da direita, R vezes I2 ao quadrado. Certo? Mas no ramo da direita, I2 é igual à diferença de potencial, que é a força eletromotriz da bateria, dividido pela resistência total desse ramo. E a resistência total desse ramo é simplesmente 2R. Bom, dessa forma, a potência perdida por efeito Joule no ramo da direita vai ser simplesmente R vezes E ao quadrado sobre 4R ao quadrado. Isso é E ao quadrado sobre 4R. Essa é a potência perdida por efeito Joule em cada uma das lâmpadas do ramo da direita. Isso é, essa é a potência por efeito Joule perdida na lâmpada D e é também a potência perdida por efeito Joule na lâmpada E. Como a corrente que está passando nos dois lâmpadas é a mesma, então a potência perdida por efeito Joule é a mesma, isso significa que as duas estão sendo iluminadas na mesma intensidade. Bom, vamos passar para o ramo do meio agora. O ramo do meio, para a gente calcular I1, a gente vai precisar da resistência equivalente desses dois. Isso também não é difícil, essas duas resistências, no caso as duas lâmpadas B e C, estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, então 1 sobre a resistência equivalente desses dois é igual a 1 sobre R de uma lâmpada mais 1 sobre R da outra lâmpada.
Isso significa que a resistência equivalente é R sobre 2. Certo? Se a resistência da lâmpada A é a mesma, já que estão todas idênticas, então a resistência equivalente total vai ser R mais R sobre 2, já que a lâmpada A está em série com a lâmpada B e C, e se fica 3R sobre 2. Bom, por que a lâmpada B e C estão paralelos? Estão em paralelo porque a diferença de potencial entre elas é a mesma. Por que a lâmpada D e E estão em série? Porque a corrente que passa por eles é a mesma. E por que A está em série com o ramo B e C? Porque a corrente que passa por A passa pelo ramo B e C também. Apesar de ser dividida nesse ponto, a soma das duas correntes vai ser igual a I1. Bom, a potência então perdida por efeito Joule na resistência A vai ser simplesmente R vezes I1 ao quadrado. Ora, mais o meu I1, a gente precisa calcular. Se a minha resistência equivalente total é 3 meios de R, então a minha corrente I1 é igual a FEM dividido pela resistência equivalente, isso é 3 meios de R, e significa que a minha corrente é 2E sobre 3R. Dessa forma, a potência perdida por efeito Joule na lâmpada A fica R vezes 4E ao quadrado sobre 9R ao quadrado. Certo? Isso é, o R corta com R, 4E ao quadrado por 9R. 4 nonos G ao quadrado sobre R. Bom, no caso de B e C, como elas são idênticas, a corrente 1 vai se dividir no ramo C e no ramo B como I1 sobre 2. Então, I1 sobre 2 é o que vai no ramo B e no ramo C. Dessa forma, as duas lâmpadas vão ter a mesma corrente. Se elas têm a mesma corrente e a mesma resistência, a potência perdida por efeito Joule na lâmpada B é igual à potência perdida por efeito Joule na lâmpada C, que é igual a R vezes I1 sobre 2 ao quadrado. Certo? Então, nós vamos ter, como era R1 ao quadrado PA, e agora é R1 ao quadrado sobre 4, na verdade, basta pegar esse resultado, que é o resultado da potência de PA, vai ser simplesmente a potência de PA dividido por 4. Isso é E ao quadrado sobre 9R. Bom, agora a gente já pode ordenar do jeito que está pedindo. Ordene em sequência decrescente as intensidades luminosas de A e E, né? Das luminosas de A até E, né? Então, a maior potência luminosa, então, é o PA. O PA, que é 4 nonos, é aproximadamente meio, é maior do que 1/4, que é maior do que 1 nono. Certo? Então, a maior potência luminosa é, então, PA, que é maior do que PD, que é igual a PE, que é maior do que PB, que é igual a PC. Bom, então, pelo nosso resultado, então a potência perdida por efeito Joule está diretamente ligado à intensidade luminosa das lâmpadas. Quero deixar claro que isso só é verdade porque as lâmpadas são idênticas. Se elas fossem feitas de forma diferente, você não teria essa associação de forma direta. Vocês sabem, por exemplo, que existem lâmpadas econômicas que você gasta uma potência menor, mas ele ilumina bem mais por uma questão de tecnologia. Certo? Agora, se nós formos comparar
lâmpadas idênticas, a intensidade luminosa está diretamente ligada à perda por efeito Joule. Principalmente porque essas lâmpadas que nós estamos nos referindo aqui são lâmpadas simples, são lâmpadas só resistivas, são aquelas lâmpadas incandescentes. Então, por isso que a gente está fazendo diretamente a associação da perda por efeito Joule com a intensidade luminosa. Dessa forma, o PA é que vai iluminar mais, o PD vai iluminar igual a PE e menos do que PA, e PB, no caso B, vai iluminar igual a C, menos do que as outras lâmpadas. É isso.